Bom dia, amigos. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito sensível do campo do Brasil que diz respeito à Guerra do Paraguai e todos os erros daí decorrentes. Explicar um pouco as causas e depois trabalhar as vibrações que têm que ser inseridas no campo. Vamos lá. Guerra do Paraguai. Essa parte ainda é uma parte daquele diálogo que o Cristo teve com Longinos antes dele reencarnar como Dom Pedro II. Eu inseri também, o diálogo é muito extenso, como eu havia comentado na aula anterior, mas só para a gente entender que ele foi alertado sobre todas as situações que ele vivenciaria. E a gente vê que esse foi um dos poucos casos em que ele teve uma certa falha. Cristo fala para Longinos da seguinte forma, ainda no plano espiritual: institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente, e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça que surgirá sempre, no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade, e se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Ou seja, porque o Brasil tem que sempre ir na linha da fraternidade e da não intervenção. Essa foi a orientação que ele recebeu lá na erraticidade. Mas, como diz Humberto de Campos no capítulo 25, o homem, porém, terá de constituir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho da sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Ora, em meio dessas lutas, o poder moderador da coroa não conseguiu eliminar certo fundo de vaidade, que se foi estratificando na alma nacional, fazendo-lhe sentir a sua supremacia sobre as demais nações americanas do Sul. O Brasil se sentia militarmente superior aos vizinhos sul-americanos. Então, ele interviu em alguns casos. Essa guerra contra Euríbides e Rosas era um militar argentino que governava lá. Dom Pedro II apoiou a oposição, porque era mais favorável aos interesses brasileiros. Então as tropas foram até Buenos Aires para depor Euríbides e Rosas. E houve então um conflito armado que o Brasil interviu num país que não tinha esse direito de fazer. Esse foi o primeiro problema. E aí, em 1865, da mesma forma, quando o Brasil procurava interferir novamente nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade em Montevidéu, o Paraguai se sentiu ameaçado na sua segurança e se declarou contra o Brasil, ferindo-se então a guerra que durou 5 longos anos de martírios e derrames de sangue fraterno. Então o Paraguai, que já tinha o Solano Lopes problemas com o Brasil, depois dessa segunda intervenção no Uruguai e da invasão paraguaia no Mato Grosso, infelizmente aconteceu essa deflagração da guerra. E nos livros de história desse projeto Araribá, diz que o principal fator para a eclosão da Guerra do Paraguai foram as disputas pelo controle da Bacia do Prata, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. As investidas do Paraguai motivaram Brasil, Argentina e os colorados uruguaios a formalizar, em maio de 1865, a Tríplice Aliança, com o compromisso de derrotar Solano Lopes, que era o líder paraguaio. Para o Paraguai, o conflito foi uma catástrofe. Sua população foi reduzida a 1/5, a maior parte composta de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e crianças. As indústrias e ferrovias ruíram, o latifúndio voltou e o mercado paraguaio foi invadido pelos produtos ingleses. Então, foi a grande queda do Paraguai, foi essa guerra. Embora se possa debater sobre o fato do Paraguai ter dado margem à instauração do conflito, mas houve sim um excesso por parte das tropas brasileiras, principalmente depois de que Solano Lopes já estava derrotado. E há também extermínios gratuitos da população civil, de forma que, conforme dito aqui, 1/5 da população paraguaia, só 25%, sendo que 85% em média da população masculina adulta chegou a ser assassinada. Então o país realmente foi destruído. O Brasil praticou um grande erro e é preciso então a gente trabalhar essa vibração para tentar corrigir esse fato. E o Dom Pedro II, já desencarnado, ele ditou essa mensagem aqui no livro do Carlos Mirabelli, onde ele diz: aqui estamos agora todos reunidos, nós que mutuamente nos combatemos sobre a terra, marechais, generais,
políticos, todos, enfim, rindo-nos de nossas tolas vaidades terrenas. Hoje, como homens, rimos das troças que ontem fizemos no estado de crianças. Rimos-nos de nossa infância. Que é a vida terrena, senão um estado em que o espírito fica reduzido à infância? Que é, senão que suas faculdades jazem adormecidas e enevoadas? Então, depois de desencarnados, os líderes têm condição de analisar melhor a situação, né? Considera que a passagem na Terra foi, de certa forma, equiparada à infância. Mas, embora ele sugira aí que tenha havido uma reconciliação com os generais que participaram desses conflitos, o fato é que muitas pessoas foram afetadas. E há necessidade que essa reconciliação também se estenda no nível de quem lutou, de quem foi vítima, de quem participou de alguma forma desses conflitos sangrentos aí da Guerra do Paraguai. E em razão disso, esse vai ser o foco da oração. Inserir no campo do Brasil vibrações de reconciliação e perdão a todos os que participaram dos conflitos na Guerra do Paraguai. Como eu falei, né, foi um fato que gerou muitas marcas no Paraguai, que nunca mais foi a mesma potência que ele estava caminhando para ser. Então, a gente tem que fazer essas orações para poder ser um movimento contrário, um movimento oposto nessa reconciliação para com o nosso país vizinho. Às 11 horas a gente começa. Então, muito obrigado a todos.